Amigos queridos, convidamos a todos a nos reunirmos em nome de Jesus, em torno de verdades de vida eterna, para juntos mergulharmos o nosso pensamento neste manancial de luz, legado incondicional do Cristo à humanidade da Terra, roteiro de iluminação do nosso íntimo, para que nesta hora, em seu nome, Senhor Jesus, possamos estar a refletir sobre nós mesmos, tendo como parâmetro a baliza do seu Evangelho, a nortear os nossos caminhos, a encontrarmos o significado do viver em plenitude com o seu amor. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, para que nós, a humanidade deste momento na Terra, possamos sentir bem de perto as vibrações misericordiosas do seu amor. Fortalecidos e amparados, Senhor, agradecemos a presença honrada e amiga dos tarefeiros da sua seara, que se dignaram a nos acompanhar nas reflexões deste Evangelho. Que estes amigos diletos que honradamente aqui presentes estão, possam encontrar em nosso íntimo vibrações esperançosas, a chama da fé, o bom ânimo do cristão, para que possamos nos entregar dóceis à livre manifestação de seus pensamentos junto a nós. Faça-nos, Senhor, instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, hoje e sempre, onde quer que estejamos. Mestre querido e bom, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Nós estamos, nesse período, refletindo sobre os primeiros momentos de Jesus na Terra, no que se refere aos seus discípulos, não só aos convites que ele fez, porque quando o fez, esse convite fora feito no mundo espiritual alguns séculos antes da reencarnação dos mesmos, porque houve um período preparatório. Eram espíritos, a grande maioria deles, a reencarnação dos antigos profetas. Eram também grandes precursores do cristianismo e grandes incentivadores do progresso na humanidade. Eram espíritos altamente experientes e que trouxeram nesta existência, enquanto discípulos e apóstolos, esta configuração íntima da humildade, da docilidade e da afetividade, porquanto cada apóstolo de Jesus tinha seu perfil de personalidade de acordo com as suas realizações ao longo dos milênios. Eles traziam em comum uma característica sem a qual não poderiam ser os discípulos de Jesus, que era a afetividade. Todos eles eram bastante afetivos e amorosos e, portanto, prontos para socorrer a dor do outro. Esse era o requisito principal deste colégio apostolar de Jesus, que os apóstolos fossem espíritos amorosos. Os equívocos mínimos que antecederam ao compromisso em si eram ainda relacionados à moral social, usos e costumes de uma época que, enquanto nós estamos encarnados, isso nos toca profundamente, mas que eles prontamente abriram mão, que ao deixar tudo para seguir Jesus, deixe tudo que não é de natureza divina em si e siga-me. E eles prontamente, diante de um roteiro de grandes dificuldades que iriam passar, eles trouxeram esta característica que fazia desses espíritos
espíritos absolutamente preparados. E Jesus, naquele momento em que ele trouxe o roteiro que eles iriam passar, um dos itens constava o seguinte: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Então, para que o apóstolo pudesse ir ao encontro das ovelhas perdidas, aqueles que pelas ações deliberadas se afastaram do convívio dos bons, escolhendo um caminho equivocado, esses apóstolos precisavam ter pronto em si o desejo sincero de amparar, de socorrer, de priorizar a necessidade do outro em detrimento da sua, de apequenar a sua personalidade, e para isto o requisito maior, segundo Jesus, era a amorosidade. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Cabia a esses discípulos, que já tinham em si edificado o reino de Deus, poder revelar esse reino de Deus através das suas próprias experiências pessoais. Quando Jesus, ide e pregai, ele quis dizer, ide e revelai as boas novas do reino de Deus. Ide dizer aos que estejam nas periferias, nas ilusões do mundo, que é chegado o tempo de agregar ao rebanho, que é chegado ao tempo de acolhê-los num mesmo aprisco. E isto caberia aos discípulos, que não trabalharam apenas naquele momento enquanto estavam com Jesus e depois que Jesus partiu. Até hoje, esses espíritos e outros tantos discípulos que foram se multiplicando ao longo dos tempos, continuam fazendo o mesmo roteiro iluminativo. Muda o contexto, muda o século, mas não muda a caridade, não muda a fraternidade, não muda a benevolência, tampouco a compaixão e a piedade, que precisa ser construído no coração daqueles que desejam seguir Jesus. Como Jesus preparava esses discípulos, que não fosse todo entardecer na casa de Pedro, de Simão Pedro, aqueles momentos em que ele atendia à necessidade dos seus discípulos, através das perguntas que faziam a respeito do que tinham vivido durante aquele dia. Porque o dia todo Jesus trabalhava em benefício da humanidade e os apóstolos, no final do dia, faziam-lhes perguntas. E foi nesse momento que Jesus, levando as boas novas do reino de Deus, sobravam dúvidas, questionamentos. E nesse momento de questionamento, ainda Pedro pergunta a Jesus. Pedro estava animado pela expressão de doçura de Jesus, silencioso e atento. O pescador inquiriu, demonstrando interesse justificado. Falas a respeito do reino dos céus, enriquecendo-nos a imaginação com símbolos incomuns para a nossa compreensão. Porque falta uma abstração do mundo espiritual que não tínhamos na época. Então Jesus usava uma terminologia simbólica, ilustrativa, para exemplificar algo que ainda era inatingível para o pensamento da humanidade de então. Acreditamos nas tuas palavras. No entanto, acostumados à pesca rude, aos trabalhos desgastantes, sem hábitos mentais diferentes, todos nos inquiríamos como será esse lugar. Eu próprio me tenho interrogado onde fica e como é constituído. Como que esses discípulos poderiam revelar o reino de Deus, se entre eles estavam inseguros? E Jesus estava para evangelizá-los, para prepará-los.
Gostaria, Senhor, que me explicasse, a fim de que eu entenda também e eu pudesse dizer aos companheiros que participam das mesmas interrogações. Aí é o que Jesus responde, e nós vamos refletir sobre isso. O reino dos céus é o recanto calmo e silencioso do mundo interior, onde repousam todas as ansiedades. Não há ansiedade, não há aflições, né? E há aquele estado íntimo de equilíbrio. Enquanto se está na terra, os seus domínios ampliam-se pela consciência em tranquilidade. Então, uma forma de revelar a construção para os discípulos é esse mundo de dever retamente cumprido. E domina o coração com bem-estar, envolvendo todo o mundo íntimo em harmonia. Um equilíbrio, um bem-estar, uma serenidade, que é fruto da experiência do conhecimento adquirido, que vem a ser a fé. E Jesus foi preparando esses discípulos no campo mental deles para que eles pudessem construir esse estado de alma, que é um estado de consciência chamado Reino de Deus, para que eles pudessem revelá-lo aos demais. Proporciona alegria de viver, confiança no futuro, equilíbrio de ação e dá sentido à existência corporal. Então, é muito importante nós pensarmos nessas características para avaliar em nós se nós estamos em franco processo de construí-las em nós. Silenciou momentaneamente a fim de proporcionar ao discípulo compreender o conteúdo íntimo do que estava sendo dito. E continua: a vida na Terra é constituída pelos elementos que existem no reino eterno e que são adaptados pelas necessidades humanas ao seu desenvolvimento e progresso. Jesus quis dizer que tanto no mundo espiritual quanto na existência terrena, os elementos de progresso são os mesmos. Porque o elemento de progresso para construir esse estado íntimo de harmonia com as leis de Deus é o próximo. E seja no mundo espiritual ou no mundo corporal, físico, o próximo é que nos estimula a construirmos valores, para que nós possamos aprender a servir em nome de Jesus, porque os discípulos são aqueles que servem em nome de Jesus e que estão ainda na condição de aprendizes do seu evangelho, mas que já trazem tesouros inimagináveis e que podem à saciedade ter o que doar de si. Então, para a gente ir fechando hoje, continuarmos posteriormente, ainda assim é muito importante. Nesse estado íntimo, o homem no mundo tudo mede pela pequenez de sua capacidade de entender a vida. Não conseguindo possuir capacidade mental para superar os limites nos quais se encontra enjaulado pelo corpo. No entanto, porque a vida orgânica é transitória, momento chega em que se libera do cárcere. E Jesus trouxe a boa nova do reino de Deus para libertar-nos do cárcere da subjugação à ignorância. Porque é a ignorância que trouxe para a humanidade um estado de crueldade. E se ainda hoje nós vemos na paisagem do mundo esse estado de crueldade, ele é fruto da nossa ignorância espiritual. Então, Jesus preparando os seus discípulos para o grande apostolado que abraçaria ao longo dos milênios, ele estava preparando para os milênios, que adviriam, onde eles seriam os expoentes do cristianismo redivivo na terra. E eles passaram pelos percalços íntimos naturais para que pudessem dizer: eis-me aqui, Senhor, o reino de Deus está em mim. Faça-se a sua vontade e não a nossa, para que eu possa servir em seu nome
até o fim dos tempos. Nós somos chamados pela nossa própria consciência a nos tornar, nesta existência, discípulos de Jesus. A voltarmos ao mundo espiritual com essa chancela, construída por nós mesmos. Porque esse momento da nossa vida é um momento de compreendermos profundamente o que viemos fazer na Terra. Então, eu gostaria de ler um versículo de Paulo, num texto de Emmanuel intitulado Os Discípulos, aos discípulos. Ele diz assim: mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, sermos seguidores, discípulos de Jesus, que não foi aplaudido pelo mundo, que não trouxe o poder do mundo, que tinha um falar sim, sim, não, não, que preferiu a cruz a se entregar ao mal. Então, tornarmos-nos discípulos de Jesus é se apagar para as coisas do mundo e se iluminar para as coisas de Deus. Então, embora em muitas existências nós tenhamos quantas vezes ido à tribuna, seja a tribuna da comunidade, seja a tribuna do próprio lar, falar de Jesus, falar das máximas que nós ouvimos, sem que isso tivesse correspondência nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Então, Emmanuel nos esclarece que fazer isto é negar Jesus. Olha que interessante. Falar de Jesus sem a chancela do fazer e do ser é negá-lo. Então, ao longo do tempo, embora muitas vezes concordamos com os seus ensinamentos, na prática, negamos sempre. Porque há muitas formas de negar. Há o negar que a gente diz, não, isso não existe, não é desse jeito, eu não acredito, isso está errado, isso não é para mim, isso é negar. Mas falar dele e não viver também é negar. Então, assim, nesse momento da nossa vida, que viemos na Terra para nos tornarmos discípulos de Jesus, nós temos que refletir com muita profundidade como é que nós vamos operar isso em nós.
como que nós vamos, desta vez, realmente pregar pelo exemplo as lições de Jesus e, com isso, tornarmos-nos definitivamente seus discípulos. Então, ontem nós trouxemos um comentário de André Luiz do livro Os Mensageiros, no 2º capítulo, onde Aniceto ele é visitado por Tobias, a pedido de André Luiz, para que ele pudesse aceitar, acolher André para as tarefas que ele realizava. Então, eu vou voltar um pedacinho do que nós falamos ontem para dar sequência ao pensamento. Aniceto, ele coordenava uma instituição chamada Homem Novo. Porque, obviamente, para nós nos tornarmos discípulos de Jesus, temos que ser um novo homem e um homem novo. Temos que modificar a forma de ver, de pensar, de sentir. E Aniceto era esse discípulo de Jesus que formava discípulos de Jesus. Então, ele diz assim, esclarece para André Luiz, o nosso serviço aqui é variado e rigoroso. Olha as duas palavras que ele junta, variado e rigoroso. Porque o discípulo de Jesus, ele está pronto para servir, independente do serviço que lhe apresentam. Então o serviço é variado, não é só uma coisa, não é só de um jeito, mas é em qualquer circunstância que fomos chamados. Então ele é variado e é rigoroso. O que é esse rigor? O rigor do bem. Porque não é de qualquer jeito. É o trabalho rigoroso. Então, o discípulo é aquele que se entrega ao rigor da disciplina, ao rigor do bem, ao rigor do belo. Porque é inimaginável nós pensarmos, trabalharmos para Jesus sem essas características. E ele complementa. O departamento de trabalho, afeito à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. É impossível nós imaginarmos um discípulo de Jesus reclamar de alguma coisa. Porque qualquer coisa que ele esteja passando é uma oportunidade de aprendizado. E nós não aprendemos quando reclamamos. E ele continua, achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas pelo mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino, considerando que toda possibilidade construtiva vem do nosso Pai e está à disposição, está convicção de nos auxilia a esquecer nas existências descabidas de nossa personalidade inferior. Nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de cooperadores ativos, tenho um quadro suplementar de auxiliares, constantes de 50 lugares para aprendizes. Eu achei bem importante isso, porque Jesus convidou um número específico de apóstolos. Jesus não convidou 200, não convidou 3, nem 50,
Por que Jesus convidou 12? Porque esse companheiro tinha vaga para 50. Porque o trabalho com o Cristo, o trabalho com Jesus, o discípulo do Mestre, ele não executa nenhuma atividade de improviso. O trabalhador de Jesus, o seu discípulo, ele programa. E ele segue um programa. Porque não é de qualquer jeito. Então ele elucida que ele tem uma equipe de 50 pessoas. Não é 40 nem 51. E que naquele momento tinha vaga para 3. Porque certamente alguns daqueles que ele recolhia para o aprendizado de ser discípulo, alguns avançavam muito rápido e iam em busca de outras tarefas, com outros instrutores. Então o trabalho ele é dinâmico. E ele esclarece: a intensa atividade de instrução necessária a servidores em cooperação em serviços urgentes na terra. Olha que importante. Discípulos de Jesus precisam de profunda instrução, dedicar-se a aprender, instruir-se nos conteúdos trazidos por Jesus para que possamos executar em nossa intimidade. E se nós nos instruímos e nos empenhamos em executar essas instruções na nossa intimidade, não o negamos. Aí ele vai explicar que o sistema dele tem uma diferença entre outros orientadores. Ele diz assim: orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta, por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto processo diferente. Aqui é uma coisa muito importante que ele vai dizer. Costumo dividir classes em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar dos estudantes. Olha que importância isso em nossas vidas. Como falamos ontem, não há lugar de maneira nenhuma e sobre nenhuma hipótese para espíritos ociosos se transformarem em discípulos de Jesus. Então, há espíritos que têm as suas profissões, mas são ociosos. Faz de conta que trabalha. Quantos profissionais são assim? Faz de conta que faz, mas na verdade empurra para alguém fazer, não é? Então, olha, na casa espírita, mesma coisa, faz de conta que faz. Então, olha como que ele entende essa formação de discípulo. Então ele vai dizer que quem são aqueles espíritos que estão trabalhando com ele naquela oportunidade. E ele vai falar das profissões. Então ele vai dizer assim: tenho presentemente um sacerdote católico. Olha que interessante. Tenho um sacerdote católico. Tenho um médico. 6 engenheiros. 4 professores. 4 enfermeiras. 2 pintores. 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos. Por enquanto, o maior número, né? O maior número dele
em termos de grupo, são aquelas irmãs especializadas em serviços domésticos, verdadeiras discípulas de Jesus. E aí ele agrupa outros 18, que ele então, para encurtar a conversa, diz que são irmãos operários diversos. Para não falar um a um, isso é um, outro é outro, ele agrupa nos 18. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas, nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Olha a importância disso, não me faço seguido de todos. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de adquirir conhecimentos outros, que transcendam a paisagem de realização que lhes cabe. Então, olha a importância disso. O que ele quer dizer? Um profissional, porque a gente fala assim, mas quem são os discípulos de Jesus? Ele está deixando claro que um pintor pode ser de parede ou de tela, não importa, né? Um pintor, ou um enfermeiro, ou um médico, ou um professor, vamos pegar o exemplo do professor. O professor que educa, que se aperfeiçoou em educar e não simplesmente em repassar conteúdos, é essa habilidade que ele adquiriu na sua profissão, é com esta habilidade que mais prontamente ele vai se tornar um discípulo de Jesus. Porque quando nós estamos na terra, assumindo as tarefas que Deus nos confiou, nas tarefas que realizamos e fazemos da melhor maneira e desenvolvemos na nossa intimidade as habilidades próprias daquela atividade, nós nos tornamos espíritos muito mais aptos a sermos discípulos de Jesus. Porque as tarefas que nós abraçamos na Terra, elas foram sugeridas no nosso planejamento reencarnatório para que tivéssemos habilidades espirituais através delas. Então, quantas habilidades espirituais alguém que está no lar poderá desenvolver a ponto de servir como discípulo de Jesus? Então vamos perguntar para nós mesmos, do ponto de vista das nossas profissões que nós abraçamos, que nós estamos exercendo, se nós estamos executando aquilo que nós viemos fazer, a ponto de falarmos para nós mesmos: esta profissão me concedeu habilidades espirituais. Então, por que Tobias leva André Luiz, que na Terra era médico, para fazer parte daquele grupo que Aniceto cuidava para o aprendizado do discipulado?
porque ele tinha experiência. Quando nós vamos ver lá no nosso lar, né? Foram poucos os momentos, mas aqueles poucos momentos que ele verdadeiramente cuidou dos doentes, e que até fizeram prece por ele, e que ele experimentou, né? Aquele momento em que ele experienciou o cuidar do outro, Tobias sabia que Aniceto iria escaneá-lo de A a Z e encontrar nele habilidades desenvolvidas na profissão, mesmo que fosse poucas. Então, a importância, né, de nós aproveitarmos aquilo que nós estamos fazendo na terra, porque às vezes a gente pensa assim, não, então para eu me tornar um discípulo de Jesus, eu preciso morar na casa espírita. Eu preciso ficar 25 horas num templo. E não é isso. Porque é naquelas atividades que nós fomos convidados a desempenhar, aonde fomos colocados, que estaremos mais habilitados para o exercício com Jesus. Agora, imagina aquele espírito que, como profissional, faz ou executa as habilidades que ele tem. E ele não para aí. Ele se torna um ótimo marido, uma ótima esposa, um ótimo filho. E aonde ele se encontra, ele se põe ao trabalho. Isso vai nos configurando como discípulos. Então, nessas semanas, nesses dias que antecedem o Ano Novo, porque o Ano Novo sempre é um momento que a gente pensa num novo tempo, né? Nós vamos falar sobre os discípulos, para que a gente se prepare ainda mais para o exercício das tarefas com Jesus. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, eis-nos aqui, Senhor, buscando o seu olhar doce e misericordioso, e te rogar, Senhor, faze-nos teus discípulos. Aonde quer que nós nos encontremos, possamos servir em seu nome. Que todas as atividades que realizarmos, possamos colocar o amor, a dedicação, a disciplina, o companheirismo. Que nós possamos oferecer os nossos braços, nossos corações, para amparar os caídos, para olhar para aqueles que ainda não possuem o que construímos em nós. Nós te buscamos nesta manhã gloriosa, Senhor, das nossas vidas, para te dizer, desta vez seguiremos contigo para sempre. Nós nos debruçaremos sobre a dor, sobre aqueles que faliram, sobre aqueles que ainda não te conhecem,
nós estaremos à sua disposição, Senhor, para servir. 1000 vezes obrigado por estarmos aqui no Brasil, nesta pátria amada, Senhor, que o Senhor transferiu o seu evangelho de amor como árvore viva, a agasalhar todos aqueles que fugiram do seu amor, que enlouqueceram no caminho, mas que agora despertam para os compromissos com a tarefa de aprender o evangelho. Nesta manhã gloriosa, Senhor, que te buscamos com os nossos melhores sentimentos, para nos unirmos a ti, rogamos que abençoe os nossos companheiros, registrados no caderno de vibração da nossa casa e das casas irmãs, para que eles recebam nesta hora a paz e a alegria que experimentamos nesse momento. E com isso, Senhor, possam se curar, possam abrir seus olhos, seus corações e se entregarem para a tarefa de servir, sem o qual não nos tornamos espíritos saudáveis. Abençoa, Jesus, a nossa nação, e que cada um possa contribuir nesta oportunidade para que esta pátria seja para sempre a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.